Ciao tifoso bianconero, muito bem tornati ao Finestra Bianconera. Aqui um pouco mais calmo, né? Para a gente falar o dia seguinte, né? Esse vídeo que eu vou dividir em duas partes. Comentar aqui sobre, com um pouco mais de calma, sobre a final de ontem, esse título importante. Eu queria citar dois grandes personagens dessa conquista, porque o futebol ele é muito traiçoeiro, né? E, evidentemente, a gente vai depois fazer uma homenagem ao nosso narrador de todos os tempos, vamos dizer assim, que embalou gerações. Antes de mais nada, se você não conhece o Finestra Bianconera, like no vídeo, inscrição no canal e indique aos amigos. Fala que tem um canal que fala da Juventus de Turim, pode falar, tem um cara meio doido lá que gosta de falar da Juventus. Hoje eu estou devidamente uniformizado com a Copa da Itália, porque nós somos Copa da Itália, tá certo? E assim vai ser essa comemoração. Lógico, muita gente diz, mas é só a Copa da Itália, Mário, não é a Champions, não é nenhum campeonato italiano. Título você comemora sempre, não importa qual a conquista. Título é título sempre, né? E isso me lembra muito uma fase que a Juventus ficou 9 anos sem ganhar Scudetto e em 90 ganhou a Copa da Itália contra o Milan no San Siro com o gol do Gallia. O Milan que tinha os holandeses, né, Rijkaard, Van Basten e Gullit, o Baresi, o Maldini, era um Milan campeão do mundo, bicampeão do mundo, um Milan muito forte, e aquela Juventus bateu o Milan e ganhou a Copa da Itália. Me lembra isso. A gente ia completar aí são 3 anos sem ser campeão, e o último título foi justamente com o Pirlo, né? O Pirlo contra a própria Atalanta do Gasperini, numa Copa da Itália, onde Pirlo deixou o Cristiano Ronaldo no banco, não entrou no jogo. Naquela partida, o Chiesa e o Kulusevski jogaram muito e a gente bateu a mesma Atalanta de ontem. Dois personagens aqui, e eu queria dizer o seguinte, é claro que a Atalanta era a favorita, a gente falou isso antes, mas no final das contas, o que acabou pesando, o que acaba contando é o quê? É a camisa. A Atalanta sentiu a responsabilidade de que jogar uma final e a Juventus, ou bem ou mal, tem jogadores ali experientes, jogadores que disputaram final da Copa do Mundo, que foram campeões do mundo, como o Rabiot, tem jogador que disputou Copa, como o Bremer, disputou pouco aí a última Copa do Mundo, mas jogou, o Sérgio cansou de jogar a Liga dos Campeões, ou seja, e claro, num time que tem uma torcida grande, né, torcida que fez festa lá ontem no Olímpico, e uma camisa pesada. No final das contas, não adianta acabar pesando a camisa de um lado e do outro, né? A Atalanta sentiu essa responsabilidade, né? Na hora do vamos ver, na hora da onça beber água, a camisa falou mais alto. E é claro que a gente não vai maquiar os erros da temporada, como eu falei ontem no meio daquela euforia, tem muita coisa errada, mas muita coisa vai mudar, tá mudando, né? E dois personagens aqui que a gente criticou muito, e quando eu falo a gente, eu falo eu sou o primeiro da lista, porque eu sempre critiquei e eu vou separar as coisas, não é porque a gente critica tecnicamente a pessoa, o trabalho do cara, é que a gente vai dizer que a gente quer o mal dele. Apenas a gente sabe que às vezes não dá liga ou é fim de ciclo. Estou falando de dois personagens que foram importantes nessa conquista da Copa da Itália e que, como eu disse, o futebol ele é que nem o mar. O mar, mesmo que você saiba nadar, ele é traiçoeiro. Ele é muito traiçoeiro. Não acha que você é um bom nadador, você vai dominar o mar e as ondas do mar. Não. O mar é muito traiçoeiro. E a mesma coisa acontece no futebol, que é muito traiçoeiro. Personagens, esses são o Milik e o treinador Allegri. Muito contestado os dois. O Milik contestado porque uma expulsão infantil no campeonato italiano contra o Empoli foi o divisor de águas, na opinião de muita gente. Eu até acho que isso tem, sim, muito sentido. A partir daquele jogo, quando a Juventus estava bem, ele foi expulso, a Juventus perdeu o rumo da partida, perdeu os jogos na sequência e não ganhou mais, né? E aí ficamos deixando a Inter abrir uma distância muito grande. Milik, que foi o algoz nosso nessa temporada, mas lembrem-se, eu tive uma sensação muito estranha, no bom sentido, quando o mesmo Milik fez o golzinho contra a Lazio na semifinal, numa partida de volta que a gente não jogou bem, a Lazio vencia por 2-0, a gente estava perdido em campo, e aí o Milik estava no lugar certo, na hora certa, o McKennie errou o cruzamento e a bola, o Milik acabou fazendo o gol ali
empurrando para dentro o golzinho de honra que nos classificou para a final, porque não é só a final, é preciso chegar na final. E o Milik ali, se no campeonato italiano ele foi um dos responsáveis pela virada de chave, ele teve participação fundamental nessa conquista, né, naquele lance do gol de honra, do 2-1, que a Lazio venceu. Como a gente venceu a primeira por 2-0, esse golzinho de honra faz com que o Milik seja aí um personagem importantíssimo. Sem aquele gol, a gente não estava, talvez, na final, porque aí ia ter prorrogação, ia ter pênalti, e eu não pagaria para ver, tá certo? Naquele clima favorável que estava para Lazio, provavelmente a gente não passaria pela prorrogação. Apesar que quando é para ser, será. Mas, como eu disse, eu não pagaria para ver. E o Allegri, que fez tudo de ruim a temporada inteira, ontem fez o contrário. Porque apesar de ser 1-0, de ser cortomuso, como ele diz, né, por um gol só, não foi aquele 1-0 alegriano. Não foi aquele 1-0 que você faz e tenta segurar o resultado com as calças na mão, apresentando uma porcaria de futebol. Não, foi um 1-0 com um time combatendo, um time querendo ampliar o placar, um time lutando, um time defendendo com inteligência o placar no momento de final, com raiva, com garra, com vontade de ser campeão. E o que me chamou a atenção, eu falei ontem no meio daquela bagunça toda que eu fiz ali na cantina, a posição do Allegri no final do jogo, aquela raiva, aquele ódio, quando ele tira a gravata, é engraçado, chega a ser engraçado, mas aquilo, eu acho que o torcedor se sentiu representado, foi para cima, entendeu? Da arbitragem e tal, com razão, né? A gente viu, eu não me conformo até agora eu estava revendo ontem os lances, eu fui dormir, não sei vocês, mas eu fui dormir 2 horas da manhã, a adrenalina começou a baixar à meia-noite, e eu revendo o lance do pênalti que não deram no Vlahovic. Então o Allegri realmente representou ali o torcedor. Então esse é um outro personagem que eu gostaria de destacar. Allegri, que fica marcado na história por uma passagem vitoriosa, a primeira, a segunda uma passagem desastrosa, e na pior passagem dele, na pior parte da vida dele na Juventus, ele ainda sai com um título, sai por cima, eu diria, né, com essa conquista, porque afinal, acho que ninguém tem o que contestar. Qualquer torcedor encheu os olhos de ver aquela Juventus de ontem, né? Eu fiquei muito contente, muito feliz com o que eu vi em campo. Por isso que é 1-0, não foi 3-0, não foi 4-0, mas foi 1-0 de encher os olhos, porque a gente viu futebol, proposta de jogo, e acreditem, era o Allegri. Por isso que eu falei que não é aquele 1-0 alegriano covarde. É isso que eu queria falar sobre o jogo de ontem, sobre essa análise um pouquinho só mais calmo, né? Porque a euforia é grande, eu comemoro sim, eu dou valor a todas as conquistas, seja Scudetto, seja Champions. Sim, eu vi 2 Champions, não sou tão novo assim, mas, e lógico que é o título mais fantástico, é muito para nós, tá? Para nós, o peso de uma Champions é infinitamente maior do que ganhar um título mundial, por exemplo. Claro que a gente quer ganhar, que a gente ganhou do River, mas a Champions é um negócio de louco. Eu me lembro o jogo contra o Ajax, a de 85 eu não vou falar porque eu não considero, não vibro com aquilo lá, aquilo foi uma tragédia que aconteceu. Os mais novos, muita gente nem sabe ainda. Tem até um vídeo no canal falando sobre Reis. Essa semana na academia, semana passada, conversando com um amigo meu, eu falei para ele sobre a final de Reis, ele nunca ouviu falar do que aconteceu. Enfim. Então esse título da Copa Itália, que não é, né, é mais ou menos igual que tem no Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ele é um título secundário, é um título nacional, mas é um título secundário. A gente comemora e comemora muito, né, como se fosse o primeiro título. E é isso que é ser torcedor. Para o torcedor ultra, ele vive naquele vive de time, ele vive de um estilo de vida, ele cobra, né? Mas o torcedor comum precisava desse título porque estava com a autoestima lá embaixo. É isso. Allegri, nessa confusão toda, deve ser suspenso, vai pagar 5 mil de multa, deve ser suspenso por 2 jogos, portanto, né, já fica fora do time. Não sei quem vai assumir a Juventus nos últimos 2 jogos. Ouve-se que o Monteiro pode assumir para esses 2 jogos finais. Segunda-feira, 15 para as 4, jogo contra o Bolonha.
O Bolonha também está fazendo festa até hoje, a cidade ali. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Claro que eu quero ganhar os últimos 2 jogos, não importa mais, não vale mais nada, mas eu respiro Juventus, né? Mas lógico, a gente vai ficar aí nesse final de temporada mais feliz. Deixar aqui uma lembrança, né? A personagens do jornalismo esportivo, o Antero Greco, que sempre misturou a sua emoção com a razão, e são poucos que sabem fazer isso, ele fazia isso muito bem, né? Ele sabia ser profissional e, ao mesmo tempo, falar com emoção, né? Isso não é para qualquer um. E o Washington Rodrigues, mais conhecido como Apolinho, para quem eu sou um amante do rádio, aqui em São Paulo era Osmar Santos, e no Rio, Rádio Tupi, o Washington Rodrigues, conhecido como Apolinho, que foi técnico do Flamengo, né, em 95. Então são figuras que eu gostaria de lembrar. É um canal da Juventus, fala de futebol, e eu vi esses caras, convivi, que eu digo assim, como torcedor. E claro, não podia deixar de terminar o vídeo falando do nosso glorioso Silvio Luiz, que tem a ver com o futebol italiano. Muitos de vocês começaram a acompanhar o futebol italiano, que eu sei, por causa das transmissões do final dos anos 80. Quem tem mais ou menos 35, 30 anos vai lembrar, no final dos anos 80, início dos anos 90, até em 2000. Eu vibrei muito com a narração do Silvio Luiz em 2010, no jogo contra a Lazio, que o Del Piero faz o gol, o Pirlo ameaça bater, o Del Piero bate a falta, faz o gol contra a Lazio, porque ali eu sabia que era o gol do título, embora aquela partida não desse o título oficialmente. E eu vibrei era a TV aberta que eu estava assistindo, vibrei muito com o Silvio Luiz, assim como no jogo do Bernabéu, que a gente bateu por 2-0, a Juventus do Ranieri bateu por 2-0 o Real Madrid pela Champions de 2008, e 2 gols do Del Piero, e o Silvio Luiz narrou essa partida, eu também vibrei muito. E claro, lá nos anos 90, quem for mais antigo vai lembrar, eu já sou um pouquinho mais velho, eu peguei a primeira fase do Canal 13 de São Paulo, mostrando o campeonato italiano depois de um programa de música chamado Italianissimo. Aí depois, isso em 83, E aí depois, em 88, 89, vem o Silvio Luiz com a sua turma, Flávio Prado,